Amém. Vamos ler? Lucas capítulo 2, a partir do verso 22. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para o apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. O contexto daqui é o quê? Jesus nasceu. Então José e Maria vão levar Jesus para ser consagrado. Beleza? Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano Senhor, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Amém. Amém? Um assunto que eu adoro, que sempre mexe com o meu coração, quem me conhece mais de perto sabe que eu adoro falar sobre isso, é avivamento. Eu adoro falar sobre avivamento, eu adoro ler sobre esse assunto, eu adoro conversar sobre esse assunto. Eu oro a Deus para que a gente viva um dia realmente genuíno, um avivamento realmente trazido pelo Espírito Santo. Por que eu gosto desse tema? Porque eu fico encantado em ver como que o Espírito Santo opera de uma forma extraordinária na vida de pessoas que talvez a gente nunca imaginasse, e essas pessoas começam a se arrepender dos seus pecados diante de Deus, começam a querer deixar toda a sua vida ruim para trás, começam a entender quem eles são diante de Deus, diante de Jesus, entregam as suas vidas a Jesus. E essa transformação, ela toma proporções cada vez maiores, pode atingir, às vezes, um bairro inteiro, uma cidade inteira, um país inteiro. Muitas pessoas são levadas por esse mover do Espírito Santo a um arrependimento verdadeiro, e a gente vê pessoas se convertendo, e a gente vê realmente a sociedade toda sendo transformada, a cultura sendo modificada para melhor, de uma forma que Deus é glorificado, Deus é honrado, de uma forma que o testemunho dos cristãos começa a ser um testemunho real e verdadeiro para as pessoas à volta. Eu adoro falar sobre esse assunto, eu adoro ler sobre esse assunto, eu adoro pensar sobre esse assunto. E eu estou falando aqui de avivamento verdadeiro, desses reais mesmo, em que as pessoas mudam de uma forma verdadeira, em que as pessoas começam a amar e adorar a Jesus. Eu não falo desses eventos, eu não falo de uma igreja simplesmente que cresce, grande, porque tem um louvor bacana, porque tem um pregador bacana, da moda e etc. Eu falo de avivamento genuíno, e a gente vai ver, por exemplo, na história da igreja, uns caras como Jonathan Edwards, como Moody, George Whitefield, George Miller, Spurgeon, John Bunyan, vários outros que foram usados por Deus nos seus contextos, nas suas igrejas, nos seus bairros, para que eles vivessem de fato um avivamento, para que o Espírito Santo fosse derramado através da vida desses caras. E aí, quando você vai ler sobre esses caras, quando você estuda sobre a vida deles, você percebe que o coração deles estava sempre afinado no mesmo tom que o coração do próprio Deus. O que motivava o coração desses caras era ver o Espírito Santo atuando. O que motivava o coração desses caras era ver os perdidos de verdade encontrando Jesus. Esses caras tinham amor pelas almas que ainda não conheciam Jesus. Os seus corações eram totalmente, completamente apaixonados pelas coisas eternas. O que motiva o seu coração? Você que está aqui essa noite. Eu queria muito que você refletisse nessa pergunta, nessa questão aqui.
E aí eu não quero falar de religião nesse lugar, eu não quero falar daquilo que você já está acostumado, eu não quero falar de uma regrinha que você tem que ler a sua Bíblia todo dia, de uma regrinha que você tem que fazer uma oração antes de determinadas situações na sua vida. Não quero falar de uma regrinha que você precisa reconhecer que Jesus é o seu Salvador para você ir para o céu um dia. Eu quero ir além, eu quero que você pense de uma forma um pouco mais profunda o que motiva mesmo o seu coração. O que faz você ter vontade de acordar todo dia, o que faz você ter vontade de viver. E isso independe da idade. Porque eu lembro quando eu tinha 16 anos e eu tive o meu primeiro encontro com Deus, aquilo me mexeu tanto, me impactou tanto que eu queria fazer diferença com aquela idade. Independe da idade. O que motiva o seu coração? O que você sonha hoje? Eu não sei se você é uma pessoa que reflete na sua vida. Eu não sei se você já pensou aí um pouco no seu passado em algum momento. Não sei se você é daquelas pessoas que gosta de olhar para os seus erros e aprender com os seus erros e crescer na sua vida. Eu não sei se você, com a idade que você tem, se você planeja o seu futuro, se você olha para frente e pensa em algumas coisas que você gostaria na sua vida. Talvez você nem saiba qual é a principal fonte de motivação do seu coração. Talvez você nem tenha pensado nisso em algum momento. Aquilo que a gente dá mais prioridade na nossa vida é o que realmente motiva a gente. Eu não estou falando daquilo que a gente gostaria de priorizar, porque a gente tem várias coisas no nosso dia a dia, no nosso coração, que a gente gostaria de dar mais prioridade. Mas aquilo que você realmente prioriza, aquilo que você gosta de gastar o seu tempo fazendo, aquilo que você gosta de realmente usar mesmo a sua vida para fazer. Isso é o que te motiva. Em última instância, o texto que a gente leu essa noite, ele fala de um cara chamado Simeão, um homem chamado Simeão. A Bíblia não fala muita coisa desse cara. Só diz isso aqui que a gente leu no texto essa noite, que ele era justo, piedoso e esperava a consolação de Israel. Israel, nesse tempo, vivia sob domínio do Império Romano. Já tinha 400 anos que o povo de Israel não ouvia mais a voz de Deus através dos profetas. Deus estava em silêncio há muito tempo. Eu fico imaginando para o pessoal do povo de Israel nesse tempo aqui, eu acho que eles não deviam ter muita esperança nas coisas. Eu fico tentando, pensar como seria o coração deles, a mente deles nesse tempo aqui, um pouquinho antes de Jesus nascer. Como que deveria ser o coração deles? Tanto tempo que já não tem um profeta de renome falando a respeito da vontade de Deus para eles, relembrando as profecias, relembrando a esperança do povo, que um dia viria um Messias. A esperança devia ser algo totalmente rara para essa galera. Mas a Bíblia fala desse cara chamado Simeão, que contemplou aquele bebê nas suas mãos, nos seus braços. E o que ele fala é a resposta de quem teve o seu maior sonho realizado. Ele, com aquela criança nos braços, ele diz: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Ele ficou tão feliz, tão realizado segurando aquele bebê, e tão certo de que aquela profecia estava se cumprindo, que ele fala: soberano, Senhor Deus, agora você pode me despedir, você pode me levar em paz, porque agora os meus olhos já viram o que eu precisava ver, o meu maior sonho aqui. O que enchia o coração de Simeão de esperança era ver a consolação de Israel, era ver aquele Messias prometido, e ele viu aquilo naquele bebê. Os profetas tinham previsto que viria um Salvador. O que poderia ser melhor do que aquele momento? O que mais Simeão poderia querer? E ele vai ver tudo isso num bebê. Só o Espírito Santo pode fazer uma coisa dessa. Será que o que a gente tem hoje na nossa mão, será que o que você tem hoje no seu coração, permite você dizer: Senhor, tudo o que eu queria eu agora tenho aqui, pode me despedir em paz, pode fazer o que você quiser com a minha vida, ou até mesmo: Senhor, tudo o que eu gostaria, todo o meu sonho agora foi realizado aqui, agora pode me usar para a sua glória, para onde quer que você queira que eu vá. O que quer que você queira que eu faça, pode fazer.
que te motiva? O que mais motiva o seu coração? O que faz você sonhar? O que faz você vibrar? O que faz o seu coração bater mais forte? Esse texto ele ensina para a gente, em primeiro lugar, que Jesus é a única pessoa em que, se você colocar toda a sua motivação, a sua vida vai ser completa. Isso é muito lindo, isso é muito profundo. Jesus é a única pessoa em que, se você colocar toda a sua motivação, a sua vida vai se tornar completa. E eu estou falando de plenitude, de você se sentir pleno, satisfação total, você se sentir satisfeito, realizado com a sua vida, você sentir alegria verdadeira. A nossa vida, ela só é completa. A nossa vida, ela só é satisfeita quando a gente entende quem Jesus é e quando a gente vive isso de verdade no nosso dia a dia. Simeão, com Jesus nos braços, ele diz: os meus olhos viram a tua salvação, Senhor. Os meus olhos viram a tua salvação, a luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel. Simeão toma um bebê nos seus braços e contempla com seus próprios olhos não só um bebê, mas a salvação. Ele proclama em voz alta a importância de Jesus, não só para Israel, mas para os gentios, para todas as pessoas, para mim e para você. Gentio sou eu e você, é quem não é judeu. Simeão, com Jesus nos braços, ele está dizendo: cara, eu já tenho o que eu preciso. A minha vida agora foi vivida o suficiente. O meu maior sonho foi realizado. Senhor, agora você pode fazer a sua vontade, você pode me despedir, você pode me levar se você quiser. Eu já tenho aqui agora o que eu mais queria, o meu sonho se realizou. Isso é muito maravilhoso, ele está falando isso segurando um bebê. Eu não sei se você sempre conheceu Jesus na sua vida, se você nasceu num lar cristão, se você de repente é um novo convertido, ou se você nem convertido é quase certo que em algum momento da sua vida, e eu acho que isso também independe da idade, em algum momento você já deve ter sentido um vazio dentro do seu coração. Alguma vez na vida você já deve ter se sentido vazio, você já deve ter se sentido meio sem vontade mesmo de viver, sem entender o porquê que você está aqui. Sabe, aquela tristeza que você sente, você não sabe de onde vem aquilo, por que você está sentindo aquilo. Todo mundo passa por isso em algum momento da vida. O mundo ele tem alguns prazeres que são momentâneos. E esses prazeres, eles enchem um pouco a gente de alegria, eles tentam preencher esse vazio, mas essa alegria é uma alegria que dura pouco, é rápida. Por isso, toda hora a gente precisa ficar renovando essa alegria, porque toda hora isso passa, toda hora isso acaba. O que motiva o coração do mundo é a busca por um prazer egoísta, é a busca pela felicidade, é a busca pelo sucesso. Você já deve ter ouvido as pessoas falarem: o que importa é você ser feliz, o que eu mais quero é que você seja feliz. Às vezes pai e mãe falam isso para a gente: eu só quero ver você feliz. Uma vez eu tinha um grande amigo num trabalho que eu tinha alguns anos atrás. Ele tinha se casado com uma pessoa. Alguns anos depois começaram a brigar, começaram a ficar mal e tal. Ele se separou. Ele não estava mais aguentando o casamento dele. Eu acho que foi 2 anos só, assim, foi muito rápido, foi muito pouco. E aí a gente conversando, o porquê daquilo. Sabe qual foi o argumento dele para mim? Eu não estava me sentindo feliz. Eu não estava mais sendo feliz nesse casamento. E isso é tão forte hoje para a nossa sociedade que, se você deixa de ser feliz, é motivo de você terminar um casamento. Você consegue perceber como que a cosmovisão do mundo, ela às vezes impregna e a gente acha que isso realmente é válido. As pessoas acham que isso é válido. Você pode terminar um casamento, você pode sair da sua casa, você pode sair de algum lugar se você não está sendo feliz, porque estar sendo feliz é algo que o mundo espera que todo mundo seja. Você tem que buscar a felicidade a qualquer custo. E não importa mais qualquer outra coisa. Eu fico triste porque eu fico imaginando, se o mundo soubesse quem Jesus é, realmente, tudo seria diferente. Quando eu penso que alguém pode me amar mais do que qualquer outra pessoa no mundo, como que isso enche meu coração de alegria?
As pessoas, elas podem trair, elas podem decepcionar, elas podem frustrar. Jesus nunca falhou e nunca vai falhar. Jesus nunca me deixou sozinho. Jesus nunca me abandonou e Ele nunca fez isso com você também. Quando eu penso que alguém deu a própria vida pela minha, sem eu precisar ter feito nada, como isso gera um prazer no meu coração, na minha alma. Com todas as coisas maravilhosas que Jesus fez por você, por mim, resta mais alguma coisa na nossa vida? Deixa eu abrir um parênteses aqui, tá? Não estou falando que a gente não precisa sonhar, não. Que a gente não precisa ter desejos nas nossas vidas e tudo mais. Eu só quero que a gente saiba colocar isso numa escala de prioridade, em que Jesus seja sempre o melhor, seja sempre o maior, seja sempre o número 1. Eu sonho em ter um casamento, eu sonho em ter uma casa, eu sonho em ter uma carreira maneira, mas em todos os meus sonhos, Jesus tem que estar ali. Jesus tem que ser o mais. Se Jesus não tiver, eu não quero sonhar com isso. É isso que eu quero que você entenda aqui essa noite. Jesus é o único que pode satisfazer o nosso coração, a ponto da gente pensar, eu já tenho o que eu preciso, o meu maior sonho foi realizado. Senhor, agora você pode realizar a sua vontade na minha vida, seja me levar, ou seja me usar para a sua glória. Senhor, eu já tenho o que eu mais queria aqui agora nas minhas mãos. Jesus é tão suficiente que não fica espaço para egoísmo no nosso coração, não fica espaço para pecados no nosso coração, não fica mais vazio existencial no nosso coração. Tendo Jesus como o Senhor da nossa vida, eu e você podemos viver completamente para a glória de Deus. Quando a gente entende quem Jesus é, a gente é completo. E aí o nosso coração consegue se voltar com facilidade na direção dele. A segunda coisa que esse texto ensina para a gente é que a gente só enxerga essa verdade de que Jesus é tudo quando a gente está cheio do Espírito Santo. O texto vai mostrar isso de uma forma muito clara. A gente só consegue enxergar essa verdade de que Jesus é tudo para a gente, como eu estou falando aqui, quando a gente está cheio do Espírito Santo. A gente vai ver no texto que a gente leu que o Espírito Santo estava sobre Simeão. É fundamental a gente prestar atenção a esse detalhe, porque se não fosse dessa forma, ele não teria tido a revelação maravilhosa sobre a pessoa de Cristo naquele bebê. E é por isso que esse texto é fascinante. Ele pega um bebê e vê isso. Sem o Espírito Santo, ele não teria tido essa revelação aqui. E sabe o que a gente aprende com isso? Para a gente conseguir ver em Jesus o que ele realmente é, a gente precisa do Espírito Santo também. Jesus na Bíblia vai chamar o Espírito Santo várias vezes de Consolador. A função desse Consolador hoje, nos nossos dias, é essencial. Nos tempos do Velho Testamento, a vinda de Cristo, do Messias, essa vinda prometida era intensamente esperada. E aí, quando Jesus vem, ele promete então e ensina o seu povo a ansiar agora pela vinda do Espírito Santo, que agora vai continuar essa obra maravilhosa que Jesus começou. Jesus ele tem que ser tão aguardado e tão ansiado quanto o Espírito Santo, e vice-versa. A gente tem que querer tanto o Espírito Santo quanto Jesus. As duas coisas ao mesmo tempo, em todo tempo. Sem o Espírito a gente não conhece Jesus. Em Atos, Jesus diz que os discípulos receberiam o poder quando o Espírito Santo descesse sobre eles. E isso aconteceu. A importância do Espírito Santo é totalmente absoluta, é fundamental. O Espírito Santo é quem capacita a igreja, o Espírito Santo é quem ensina a igreja, o Espírito Santo é quem governa, quem reina na igreja, o Espírito Santo é quem une a igreja, o Espírito Santo é quem ajuda a igreja a cultuar, o Espírito Santo é quem reaviva a igreja. Mas, da mesma forma que o Espírito tem todo o poder para realizar essas coisas tão grandiosas, ele quer ter liberdade para agir na sua vida e encher o seu coração. Por mais que o Espírito seja totalmente poderoso, totalmente glorioso, totalmente forte, ele quer fazer isso com liberdade no seu coração. Paulo vai ensinar para a gente em Efésios como que isso é possível. Efésios 5,18 diz: deixem-se encher pelo Espírito. É muito legal a gente entender essa forma verbal. Deixem-se encher. Como a gente falou, a gente precisa ser cheio do Espírito para a gente
conseguir enxergar Jesus, mas a ordem bíblica é se deixar encher. E isso é fundamental, porque a ideia aqui é justamente de que eu e você não temos a capacidade de nos enchermos por conta própria. Você pode se esforçar para ser uma pessoa boa, você pode se esforçar para fazer um monte de coisa, você não vai se encher sozinho. Você vai ser enchido pelo Espírito. Você vai se deixar encher. É assim que funciona. Para que você não fique se achando o cara bom, uma pessoa boa, que tem um coração bom. Você já ouviu as pessoas falando isso? Eu ouço muito isso assim. Fulano tem um coração bom, fulano é bom. Não, não é. Ninguém é bom. A Bíblia ensina isso pra gente. Ninguém é bom. Ninguém. Todo mundo é pecador, todo mundo é mau, todo mundo é miserável, todo mundo precisa do Espírito Santo. Senão a gente não consegue fazer uma coisa boa sequer. Vai ser sempre egoísmo, vai ser sempre vaidade, vai ser sempre qualquer outra coisa. Nada que glorifique a Deus. A gente precisa do Espírito. E a Bíblia vai ensinar, deixem se encher. Você nunca vai conseguir se encher, você não tem essa capacidade. Você precisa se deixar encher. Só que aí a Bíblia vai ensinar para a gente como a gente faz isso. Existem sim disciplinas espirituais que a gente vai fazer. E aí você não vai se encher porque você é bom o suficiente para ler a sua Bíblia. Não. Você vai ler a Bíblia porque você sabe quanto você precisa, o quão miserável você é. E aí com humildade você vai ler a sua Bíblia e o Espírito vai te encher. E aí você vai orar, e você vai buscar a Deus, e vai reconhecer, Senhor, eu não sou nada sem você, e o Espírito vai te encher. Deus se agrada de corações humildes, corações quebrantados, que reconhecem quem Ele é de fato e quem nós somos. E aí tem várias disciplinas espirituais que a gente aprende na própria Bíblia. Oração, ler a Bíblia, louvar. Quando a gente se arrepende de pecados, a gente vai sendo cheio do Espírito dessa forma. Uma das formas mais impressionantes, na minha visão, de se deixar encher com o Espírito é pedir. A gente pode pedir. Jesus ensina isso para a gente em Lucas capítulo 11, verso 13. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Esse texto me impressiona muito, porque basta pedir. Basta pedir. Como eu quero mais desse Espírito, eu posso pedir por Ele. Quando a gente se enche com o Espírito, a gente consegue enxergar quem Jesus realmente é. E a gente consegue se maravilhar com tudo que Ele fez e faz. Infelizmente, em muitos casos, a dureza do nosso coração impede a gente de ter deslumbre, sabe? Da beleza de Jesus, deslumbres do amor de Jesus, da sua graça, da sua misericórdia, do seu cuidado, do seu afeto sobre a nossa vida. Mas quando a gente está cheio do Espírito, quando a gente se deixa encher, quando o Espírito inunda o nosso coração, a gente consegue perceber e sentir de fato que Jesus é tudo. Jesus é tudo que a gente precisava, tudo que a gente queria, tudo que a gente desejava em todo o tempo. Como a gente canta em várias músicas aqui, que Jesus é tudo para mim, que Jesus é tudo para a gente. Somente quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente pode entender quem Jesus é de verdade. Cara, que texto maravilhoso. Quando a gente tem Jesus no nosso coração, a nossa vida é completa. E a gente só consegue enxergar Jesus quando a gente está cheio do Espírito. Então, como que a gente aplica isso no nosso dia a dia? O que isso aqui muda amanhã para você? Quando você levantar da sua cama, na sua casa, em que sua mãe for lá te acordar, que seu pai for lá te acordar, em que você precisar ir para o seu colégio, para a sua vida. Cara, a gente precisa, em primeiro lugar, colocar a nossa motivação em Jesus. Coloque a sua motivação em Jesus. Coloque a sua motivação em Jesus. Coloca o seu coração em Jesus. Ame Jesus com toda a tua vida, com toda a tua alma. Para a gente ser completo, a principal motivação do nosso coração precisa ser Jesus. Se não for Jesus, você nunca vai se sentir pleno e satisfeito. Não tem jeito, você pode buscar qualquer outra coisa. Você vai se matar para fazer 1 milhão de coisas e nada vai te satisfazer. Você pode ser um milionário, você pode se encher de coisa que você gostaria. Você pode ganhar todas as coisas, você pode realizar todos os seus sonhos. Sem Jesus, você nunca vai se sentir completo. Nunca vai se sentir completo, porque a gente não foi feito para viver sem Jesus. O mundo nunca vai entender isso, mas a gente entende. E isso precisa transformar a nossa forma de viver, a nossa forma de ser, a nossa forma de
se relacionar com as pessoas em todo tempo. Quando a gente entende quem Jesus é, de fato, a motivação do nosso coração se voltar para Jesus se torna inevitável. Simeão pega Jesus como um bebê ainda no seu braço, e ele, cheio do Espírito, diz: agora, Senhor, você pode me despedir em paz, porque agora eu tenho tudo que eu queria na minha vida. Jesus é tudo que a gente precisa esperar na nossa vida, no nosso coração. Seja você uma criança, seja você um adolescente, seja você um adulto, seja você um velho quase morrendo, sabendo quem Jesus é, eu quero ser totalmente dele. A vida fica completa, agora a minha alegria não passa mais rápido, ela é verdadeira. E aí, sem eu nem ter que me esforçar muito, todo o coração passa a ser movido agora por um sentimento inevitável de fazer a vontade de Deus. O meu pensamento agora passa a ser: Senhor, como eu quero agradar o seu coração, como eu quero viver para a sua glória, como eu quero ser cada vez mais cheio do seu Espírito. Você não precisa passar na faculdade dos seus sonhos, você não precisa ganhar um pouco mais o seu salário do seu estágio, você não precisa ganhar aquela prancha de surf, você não precisa ganhar uma bicicleta nova, você não precisa de qualquer outra coisa, você não precisa passar numa matéria difícil do seu colégio, você não precisa arranjar um namorado ou uma namorada, você não precisa de uma roupa nova, você não precisa sair logo da sua casa porque você não aguenta mais a sua família. Eu e você precisamos de Jesus. A gente precisa de Jesus. Eu e você precisamos de Jesus. Se você esquecer tudo que eu falei aqui essa noite, qualquer outra coisa, o mais importante é: eu e você precisamos de Jesus. A segunda coisa para a gente aplicar no nosso coração, como que esse texto precisa mudar algo na nossa vida, a gente precisa se deixar encher pelo Espírito Santo. Deixe-se encher pelo Espírito Santo, é a ordem bíblica para a gente. Precisamos estar cheios do Espírito Santo, deixe-se encher. Como a gente falou, quando a gente se enche com o Espírito, a gente consegue enxergar quem Jesus realmente é, e a gente consegue se maravilhar com tudo aquilo que Ele fez e faz. A gente consegue realmente entender que Jesus é tudo para a gente. Isso não é só uma frase de efeito, isso é realidade, cara. A gente precisa lutar contra o nosso coração, porque às vezes a gente tem frases bonitas e de efeito que parecem só uma poesia. Jesus é tudo para mim, mas Ele é mesmo. Não é só uma frase bonita que a gente canta, não é só alguma coisa que a gente de repente quer acreditar. Ele é tudo para você, porque se não fosse Jesus a gente não teria vida. Se não fosse Jesus você não teria esperança. Para onde você iria depois que você morresse? O que Jesus é para a gente? Ele é realmente tudo. Se você se inundasse no seu pecado, você morreria. Você perderia completamente o equilíbrio da vida. A gente precisa ser cheio do Espírito, porque a gente só consegue entender que Jesus é tudo quando a gente está cheio do Espírito. Aí eu queria falar uma coisa para você: se as coisas na sua vida não têm acontecido como você sempre quis ou como você sempre sonhou, não precisa se desesperar. Não perca a sua esperança. Tenta se concentrar em quem Jesus é, não naquilo que você acha que Jesus tem que fazer por você. Se concentre em quem Jesus é, não naquilo que você acha que Ele tem que fazer por você. Quando eu olho para a minha vida, lá atrás, hoje eu tenho 33 anos, quando eu tinha 15, 16 e lembro, cara, quantos sonhos que eu tive que mudaram, quantos planos que tiveram que ser alterados e mudados, cara, quantos desejos eu tive e hoje eu penso, graças a Deus eu mudei aquele pensamento, quanta coisa eu já pensei que era certo e depois eu vi que estava errado. Cara, a vida muda muito. Os gostos mudam, a forma de enxergar a vida muda, os sonhos mudam. Eles podem ser completamente diferentes daqui a 10 anos. Se você se lembrar disso, que eu estou falando essa noite, daqui a 10 anos você pode vir conversar comigo. Muita coisa vai mudar na sua vida. Muita coisa. Então, se concentre em quem Jesus é, não naquilo que você acha que Ele tem que fazer por você. Só uma vida cheia do Espírito permite que a gente tenha maturidade para pensar dessa forma. Hoje, sério mesmo, o que eu mais quero, meu maior sonho, é ver esse mover extraordinário do Espírito aqui no nosso meio, cara.
é começar a ver, você consegue imaginar, cara, entrar por aquela porta ali, um monte de gente, sem saber explicar por que está entrando, mas falando assim, não, eu senti que eu tinha que vir aqui essa noite, eu sentia que eu tinha que ouvir essa palestra aí essa noite, alguma coisa me trouxe para cá. Meu maior sonho é ver esse mover extraordinário em que pessoas começam a se ajoelhar, sabe, nos bares, nos lugares onde elas estão, porque sentem uma tristeza que elas não conseguem explicar, e elas só vão entender a razão disso quando elas entrarem numa igreja, entenderem que Jesus é a razão, e era tudo aquilo que elas sempre procuraram. Meu maior sonho é ver essas coisas com meus próprios olhos. E sinceramente, cara, a gente vive umas paradas muito maneiras aqui já na nossa igreja, mas enquanto a gente está aqui essa noite louvando, conhecendo a Jesus como a gente conhece, acertando o nosso coração, querendo melhorar, querendo crescer, tem um monte de gente lá fora ainda que precisa conhecer Jesus, que está indo para o inferno. E essas pessoas podem morrer essa noite. A gente tem que fazer o nosso papel, a gente tem que amar Jesus, orar por essas pessoas. Quando a gente puder, a gente tem que falar de Jesus para ela, pregar o Evangelho. E a gente precisa estar cheio do Espírito para a gente fazer essas coisas. Porque quando a gente está cheio do Espírito, a gente consegue falar de Jesus, a gente consegue espalhar o Evangelho. Além disso, existe uma consequência inevitável, maravilhosa para a nossa vida quando a gente está cheio do Espírito. Paulo vai ensinar isso para a gente em Gálatas, capítulo 5, verso 16. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum vocês satisfarão os desejos da carne. Paulo vai ensinar uma coisa, cara, que pode fazer toda a diferença para a sua vida essa noite aqui. Se você é aquela pessoa que de repente tem um pecado que é difícil de você lutar contra e tal, você sempre pensa, cara, como é que eu venço isso? É impossível. A Bíblia fala que eu sou livre em Jesus, mas eu não consigo largar isso. O segredo é vivam pelo Espírito, se enchem do Espírito. Quanto mais a gente busca, quanto mais a gente ora, quanto mais a gente está na presença de Deus, mais essas vontades elas vão passar no nosso coração. A gente não consegue simplesmente tirar, a gente não tem essa força. A gente precisa se encher, a gente precisa buscar cada vez mais. E aí a Bíblia vai ensinar, vivam pelo Espírito, de modo nenhum vocês satisfarão os desejos da carne. Por quê? Porque vocês não vão ter mais vontade. O desejo carnal vai passar. Eu te garanto isso. Em toda a minha vida eu vivi isso, isso funciona totalmente. E aí, desejo carnal pode ser vários outros desejos carnais, não só aqueles relacionados à sexualidade. Quando a gente está cheio do Espírito, a gente consegue vencer os desejos carnais da sexualidade, mas a gente consegue vencer também o sono, a preguiça, a gente consegue vencer a hipocrisia, a falta de paciência, a ansiedade, a gente consegue vencer o medo, a gente consegue vencer a mentira e todas essas outras coisas que são obras da carne. Tudo isso é desejo da carne também. E aí a gente consegue ser a igreja que Cristo sempre desejou que a gente fosse. A gente precisa se deixar encher pelo Espírito. Isso é algo fundamental para a gente como igreja, como filhos de Deus. A gente tem que pedir, como a gente falou aqui, a gente pode pedir, a gente pode orar, a gente pode se colocar diante de Deus, a gente pode desejar, a gente pode reconhecer em Jesus toda a nossa satisfação. A gente vai se encher do Espírito à medida que a gente vive. E eu quero concluir dizendo que o nosso Deus, Ele é vivo e Ele tem desejos para a gente como igreja. E é confortador para o meu coração saber disso. Que Deus não é só um ser distante, que não se importa comigo, Ele me ama e Ele tem desejos para mim, Ele tem planos para mim, Ele tem planos para você, Ele tem desejos para a sua vida. Ele quer se relacionar pessoalmente com você, lá no seu quarto, no momento que você vai lá buscar Ele, você e Ele. E Ele também quer ter planos para a sua vida, em conjunto, como igreja. Ele ama a coletividade. A gente então precisa vigiar os nossos corações, para que a gente tenha certeza de que o nosso Deus realmente tem desejos para a gente, que Ele realmente tem planos para a nossa vida. Ele pode derramar o seu Espírito sobre a sua vida, sobre a minha vida, e coisas maravilhosas podem realmente acontecer aqui, mas a gente precisa crer. Cara, se eu pudesse sentar com cada um de vocês individualmente e bater um papo, sabe, perguntar assim, cara, você crê nessa parada de verdade, meu irmão? Você crê mesmo que se o Espírito Santo se derramar sobre esse lugar, se a gente orar com fervor, crendo nisso aqui, coisas realmente maravilhosas podem acontecer. Já aconteceram no passado, já aconteceram com outras pessoas, já aconteceram nessa igreja. Agora podem acontecer através da sua vida. Você pensa nisso, você crê nisso, você sonha com isso.
E eu volto à minha pergunta inicial: o que tem motivado o seu coração? O que motiva a sua vida, a sua alma? O que faz você vibrar? O que faz você sonhar? O que faz você acordar todos os dias? Será que é só passar numa faculdade, é só ter uma carreira? Então eu vou te adiantar, cara, isso não vai te alegrar, isso não vai te satisfazer. Não vai, a tua carreira não vai te satisfazer, o teu casamento não vai te satisfazer, são coisas boas. Mas se Jesus não estiver presente, você vai ser um infeliz, você vai ser uma infeliz. Não tem jeito. E é maravilhoso a gente saber disso, porque isso é bíblico, isso é a palavra de Deus para a nossa vida. A minha intenção é deixar para a gente aqui essa noite que Jesus é quem traz significado para a nossa vida, como a gente falou. Se a gente colocar toda a nossa motivação em Jesus, a nossa vida vai ser completa. E também não existe nada melhor ou mais importante do que ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo, uma vida cheia do Espírito Santo. Jesus precisa ser o principal motivador dos nossos corações em tudo que a gente fizer. E a gente só vai conseguir fazer isso através do Espírito. E aí, cara, eu queria relembrar aqui que eu e você, a gente tem um papel aqui para cumprir no UP. Você faz parte disso aqui, você faz parte desse ministério, você se sente parte disso aqui. Então você tem um papel para cumprir aqui. Eu sinto que eu tenho um papel para cumprir no Gol, na Igreja Oceânica, a gente faz parte disso junto, cara. Você quer ter um ministério relevante, você quer ter uma vida relevante. Cara, na boa, começa a fazer sua parte. Começa a amar Jesus com todo o seu coração, com toda a sua vida, crendo que Ele é tudo para você, Ele é tudo para mim. A gente não deve querer o caminho mais fácil, não. A gente deve querer o que Deus tem colocado no nosso coração. A gente não precisa fazer festa, a gente não precisa de eventos que atraiam os nossos amigos ou outras pessoas. A gente não precisa de qualquer outra coisa. A gente precisa de Jesus e do Espírito Santo. A gente precisa amar a palavra, a gente precisa buscar mais a Deus. A gente precisa acertar a motivação do nosso coração. E eu te garanto que todas essas outras coisas vão acontecer de uma forma totalmente natural. Repetindo a pergunta que eu fiz no início. Será que o que a gente tem hoje nas nossas mãos permite a gente dizer: Senhor, você agora pode me despedir em paz. Se você quiser me levar, ainda que eu tenha toda uma vida pela frente, Senhor, faz a tua vontade. Porque eu já tenho tudo o que eu queria. Porque Jesus é tudo para mim. Será que o que a gente tem hoje nas nossas mãos permite que a gente tenha uma atitude parecida? Até para dizer assim: Senhor, tudo que eu tenho, cara, é o que mais me alegra. O meu maior sonho já foi realizado, Senhor, então o que você quiser fazer com a minha vida, você pode fazer. Se a gente não tem tido esse pensamento, a gente precisa ir hoje para a nossa casa e orar e pedir para Deus: Senhor, eu quero viver assim. Senhor, eu quero ter esse desejo no meu coração de verdade, Deus. Eu quero viver para você. E a gente pode. E aí uma coisa eu vou te garantir: se você fizer isso de verdade, se você amar Jesus com todo o seu coração, se você levar isso aqui a sério, se você for até as últimas consequências, coisas maravilhosas vão acontecer através da sua vida. E aí eu não quero fazer uma pregação triunfalista aqui dizendo que Deus tem o melhor para você. Não, nada disso. Eu estou querendo dizer naquele sentido de avivamento que a gente falou no início aqui. Deus pode começar a mover extraordinário através da sua vida. Não porque você é bom, não porque você parou, não porque você foi buscar, porque você está mandando bem, não. Às vezes Ele mesmo chama a gente porque Ele quer fazer, e a gente agora está entendendo: caramba, Deus então está me chamando para algo que Ele quer fazer, eu agora quero participar, Senhor, pode contar comigo, eu te amo, eu te quero, Jesus, com toda a minha vida. Que seja assim, amém? Que Jesus seja tudo para você, na boa, que Jesus seja tudo para a gente, que a gente viva isso, que a gente sonhe com essas coisas, que a gente ame Jesus, que a gente seja cheio do Espírito, para que a igreja de Cristo realmente cresça e faça diferença, amém? Você já imaginou a gente ter aqui mais de 1000 adolescentes aqui toda semana? Cara, isso é possível. Isso é possível, sabe por quê? Porque não depende da gente, depende do Espírito Santo. A gente precisa querer, desejar, orar, clamar a Deus por essas coisas. A gente precisa sonhar, a motivação do nosso coração precisa ser Jesus. E que seja assim daqui, de hoje em diante, amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, obrigado pela sua palavra, que enche a gente de alegria, enche a gente de sonhos, Senhor, de motivação, como a gente quer te amar com todo o nosso coração, com a nossa vida, Senhor.
como você realmente faz a diferença para a gente. Obrigado porque a sua palavra inunda o nosso coração de alegria, de esperança, como a gente quer viver para a sua glória, Senhor, como a gente te ama, perdoa os nossos pecados, Senhor. Por favor, Senhor, enche a gente com teu Espírito, a gente precisa disso mais do que qualquer outra coisa nessa vida, Senhor. Que a presença de Jesus seja a nossa maior alegria, seja o nosso maior sonho, isso se realize, Deus, e que a gente consiga viver para a sua glória todos os nossos dias, Senhor. Transforma completamente o nosso coração, transforma completamente o meu coração, o coração dos meus irmãos que estão aqui essa noite ouvindo a tua voz, a tua palavra. Por favor, Senhor, faz a tua obra nesse lugar. Que o UP, Senhor, seja um ministério que alegra o teu coração, que agrada o Senhor. Por favor, Deus, se manifesta sobre esse lugar, abre os céus sobre esse lugar, que teu Espírito inunde, Senhor, e que a gente veja muitos corações se convertendo, Senhor, através da vida dos meus irmãos, Senhor. Usa a gente para que a gente seja um canal, Senhor, da tua mensagem, do teu evangelho. Senhor, por favor, use as nossas vidas dessa forma, que a gente veja coisas maravilhosas, extraordinárias do seu Espírito acontecendo nesse lugar, para a tua glória, Senhor, para o crescimento da tua igreja, para o crescimento do teu reino e para a tua glória, Deus, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.